Graças e paz a todos. Agradecemos ao Senhor por mais essa bênção que Ele proporciona em nossas vidas, em mais este dia que Ele nos dá. Vamos orar para iniciarmos esse estudo. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Louvado, Senhor, engrandecido seja o Teu nome. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Senhor, nos ajuda a caminharmos na Tua palavra, que ela se torne real, Senhor, para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, nós voltando, relembrando, que estamos estudando esse livro com o título de Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Então hoje nós vamos concluir o capítulo 5, que fala sobre as mentiras em que as mulheres acreditam sobre prioridades. Esse capítulo, assim como os demais, está dividido em subtítulos. Então, vimos que nessa área das prioridades, a primeira mentira mencionada é que não tenho tempo de fazer tudo o que tenho que fazer. A segunda mentira é que consigo viver sem ter um tempo consistente com a palavra de Deus e a oração. E o terceiro é que uma carreira fora de casa é mais valiosa e gratificante do que ser esposa e mãe. Então, no estudo passado, terminamos lendo Gênesis 2:18, onde a palavra mostra-nos a primeira e mais clara afirmação sobre por que Deus criou a mulher. Então nós vamos hoje retomar lendo esse mesmo texto, tá? Gênesis 2:18. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então nós vamos aqui dar uma paradinha para vermos essa palavra ajudadora. E também a outra palavra idônea, que fala aqui, Então, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora idônea para ele. Então, buscando lá, fazendo algumas pesquisas, essa palavra ajudadora, ela tem a mesma raiz de Ebenezer, que está em 1 Samuel 7, verso 11, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Então, se Deus é nosso ajudador, então o adjetivo ajudadora dado à mulher não implica em nenhuma inferioridade em nenhum sentido, que possamos deduzir que a mulher seja inferior ao homem. A mulher é essencial e complementar ao homem, como este também é a mulher. Então, depois da queda, é somente em função da mulher que ela precisa se colocar em submissão ao homem, sem lhe ser inferior em sua natureza. Então, submissão não tem o significado de escravidão. Então, nós vemos que isso não traz essa posição de submissa, ela não traz nenhuma condição à mulher de ser inferior em sua natureza ao homem. Tem uma parte na palavra que diz, que Deus, Ele fez todos iguais, sem acepção, ninguém tem maior valor para Deus em função de ser homem ou mulher, Então, nós precisamos compreender isso, porque a palavra submissão, quando você fala para muitas mulheres sobre submissão, elas já ficam aterrorizadas. Então, na vida delas deve ter acontecido alguma coisa que levou a isso, porque muitos homens cristãos também, que usam essa palavra que o Senhor usa, de
de submissão, que a mulher deve ser submissa ao seu marido, para tornar as mulheres, constrangê-las a um estado de inferioridade. E isso não é verdade, né? Na palavra do Senhor, ela não traz essa conotação, tá? Isso foi a mente do homem, o homem se aproveitando, né, da simplicidade de uma mulher que criou toda essa questão, certo? Então, nós vimos aqui que não existe o fato da Bíblia dizer que a mulher tem que ser submissa ao marido. Isso não a faz inferior a ele, certo? Então, e a outra palavra é idônea a ele, ou que esteja como diante dele, que significa comparável a ele, ou seja, uma auxiliadora, uma ajudadora idônea, uma auxiliadora que o atenda. Ela teria de partilhar das responsabilidades do homem, corresponder à natureza dele com amor e compreensão e cooperar de todo o coração com ele na execução do plano de Deus. Então, nós vemos aqui que todas as coisas que o Senhor fez giram em torno dele mesmo. Então, se o ser humano encontrar esse caminho, ele viverá dias felizes nessa terra, né, e terá uma vida com o Senhor, e terá um casamento regido dentro dessa palavra, criação de filhos regido por essa palavra, trabalho e todos os aspectos da vida do homem. Mas por que acontece tantas coisas, né? Por que até os próprios homens passaram a considerar necessário que as mulheres, que suas esposas saiam de casa para trabalhar? Muitos porque terão essa ajuda financeira, muitos porque vão ter uma mulher que trabalha fora, que tem uma profissão, que tem um destaque, enfim, né? Tudo para si mesmo, tá? Então, tudo que o Senhor fez, né, aqui na questão do homem e da mulher, nessa questão aqui da mulher ser uma ajudadora idônea para ele, foi com o propósito de cooperar de todo o coração com ele quem? Com Deus na execução do plano dele. Então, é isso aí mesmo. Deus criou a mulher para ser ajudante do homem, para completá-lo, para ser adequada às suas necessidades. Sua vida devia se centrar na vida dele, na vida do marido, tá? Não a vida dele ser centrada na vida dela. Nós vemos aqui, o Senhor, ele deu o governo do lar para o homem, mas nós vemos muitas mulheres tomando e ocupando esse lugar que não lhe é devido. Então nós vemos aqui, é uma ajudadora, é uma que vai estar do lado, é uma que vai prestar auxílio em todos os aspectos, principalmente no aspecto espiritual, certo? Tá. Então, a mulher não foi criada para que a vida do homem seja centrada na vida dela, certo? Ela foi feita do homem, ela foi feita para o homem e dada como presente de Deus ao homem. O relacionamento com o seu marido era a primeira e principal esfera na qual ela devia agir, e notem essa palavra, servir. Tudo que o ser humano não quer é servir, ele quer ser servido, mas servir é uma palavra que, se ele pudesse, tiraria do seu vocabulário. Porém, é a palavra que o Senhor mais usa em todas as áreas da nossa vida, tá? O marido era responsável por trabalhar para sustentar suas necessidades materiais. A mulher devia ser sua ajudante e companheira em refletir a imagem de Deus. Então, irmãs, notem aqui a importância disso. Então, a mulher devia ser e deve
Isso não é passado, isso não foi, mas isso só foi para aquele tempo passado, lá distante, quando as mulheres não podiam abrir a boca e tal. Não, isso é para hoje, porque hoje existem homens cheios do Espírito de Deus, são usados por Deus, e a mulher deve ser sua ajudante e companheira em refletir a imagem de Deus. E muitas mulheres levam seus maridos à loucura, refletindo imagens que não é a imagem de Deus. Não, nesse momento não estão sendo suas companheiras ajudantes a levá-lo a ter um melhor relacionamento com o Senhor. Tá? E ao contrário, elas fazem tudo para tirar essa vida que seus esposos têm com o Senhor. Então, ou seja, é uma inversão daquilo que deveria ser, né? Ou seja, ser companheira, ajudante, ajudando o marido a refletir a imagem de Deus, tendo domínio sobre a terra e reproduzindo uma descendência piedosa, cheia da vida de Deus. Irmãos, que função sublime é essa! Assim, pelo menos um número considerável de casais, de mulheres, de homens compreendesse esse propósito do Senhor. E voltando aqui, né, ela devia ser sua ajudante e companheira em refletir a imagem de Deus, tendo domínio sobre toda a terra, tendo domínio sobre toda a terra e reproduzindo uma descendência piedosa, cheia da vida de Deus. Essa tarefa, a mulher como ajudadora, a mulher como auxiliadora do marido, né, iriam encher essa terra de vidas que amassem o Senhor, que amassem e adorassem esse Deus, que vivessem para esse Deus, que tivessem vidas para esse Deus. Mas hoje a gente vê o contrário disso, né? Homens e mulheres, né, criando descendência para ficar jogado no mundo, para ser criado de qualquer jeito, sem rumo, sem orientação, sem direção. Nós vemos hoje muitos jovens na prostituição, na droga, entendeu? Por quê? Porque estão perdidos. Eles não têm orientação da base que eles precisavam ter. Eles não têm segurança nessa base que precisavam ter. Se esse pai e essa mãe fossem homens e mulheres comprometidos com isso, com a palavra do Senhor, com isso que nós estamos lendo aqui, entendeu? Para criar gerações de homens e mulheres que amariam a Deus, que fossem cheios da vida de Deus. Infelizmente, nós assistimos hoje todas as coisas que vemos acontecendo no mundo com os nossos jovens, é o reflexo disso daqui. Não há reflexo da vida de Deus, da vida de Cristo nesses homens e nessas mulheres, e sim esse reflexo de uma total destruição, de uma humanidade destruída. Então nós vemos que juntos, esse homem e essa mulher, eles povoariam a terra com futuras gerações de homens e mulheres que amariam a Deus. Eu estou repetindo para que isso fique gravado em nosso coração, para que a gente vá para o Senhor pedindo misericórdia, tá? A mulher foi exclusivamente projetada e equipada fisiológica, emocional, mental e espiritualmente por seu Criador para ser portadora e provedora da vida. De infinitas maneiras, ela foi dotada com a capacidade de dar vida, de dar beleza em tudo que tocasse, em todas as coisas, dar riqueza em tudo que tocasse, em todas as coisas, dar plenitude, graça e alegria para a unidade familiar. Não há melhor maneira de medir o valor ou sucesso de uma mulher do que medindo sua atuação como o coração da casa e da família.
Isso é sério. Nós precisamos considerar essas coisas diante do Senhor, né? Não há, presta atenção, não há melhor maneira de medir o valor ou o sucesso de uma mulher do que medindo sua atuação como o coração da casa e da família. Então nós precisamos ter nossa mente posta nisso daqui, para que possamos compreender essa beleza da vontade do Senhor na vida do homem e da mulher, que essa aqui foi a principal causa da criação da mulher. Lembra que nós perguntamos no estudo passado, por que Deus criou a mulher? Essa aqui é o começo da causa do Senhor ter criado a mulher. Muito, muito interessante isso daqui. Então nós vimos lá que Deus disse, não é bom que o homem esteja só, eu vou lhe fazer uma auxiliadora. O Senhor nos fez auxiliadoras. O Senhor nos fez mulheres para auxiliarmos nosso esposo, auxiliarmos nossos filhos, auxiliar nossos irmãos no encargo que eles têm na vida da igreja. Então essa é uma tarefa sublime. Não há sucesso em qualquer outra área da vida da mulher se ela fracassar nessa área. Vamos atentar para isso como mulheres. Amém? Então nós vamos ver agora um texto na palavra de Deus que fala sobre uma mulher, a mulher virtuosa, né? Esse texto é muito lido em reuniões de mulheres. Ele é muito lido para mulheres que são insubmissas aos seus maridos, mulheres insatisfeitas em seus casamentos. Então nós vamos ler ele aqui hoje, né, com uma nova visão de como é uma mulher que se rende, se entrega ao Senhor, que ela tem tempo para fazer todas as coisas, porque o tempo dela é levado diante do Senhor, que ela tem prazer em ter comunhão com o Senhor, que ela tem prazer em servir ao seu esposo, ela tem prazer em servir aos seus filhos, ela tem prazer em ajudar o necessitado, tá? Então vamos ler Provérbios 31, começando no verso 10. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da vida dela. Busca lã e fibra de linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer à sua família e distribuir a porção às suas servas. Então, uma paradinha aqui, a gente vê que, né, ela faz o mercado, né? Então traz de longe o pão, compra coisas, faz trabalhos manuais, levanta à noite, né, prepara a comida da sua família e distribui as tarefas para suas empregadas, né, para suas auxiliares domésticas. Então, ou seja, ela é uma mulher que ela é ativa na casa dela em todas as esferas, certo? Hoje você pega uma mulher jovem, ela fala, olha, eu fiz uma faculdade, então eu não preciso aprender a fazer nada em casa, eu pago para alguém fazer. Mas é meio difícil, né, você conseguir viver uma vida de lar, de família, só dependendo de pagar alguém que saiba fazer, né? Então precisamos avaliar isso daí. Então, continuando a partir do verso 16, diz assim, ó: examina um campo e adquire, planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços, prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado.
não teme a sua família, desculpa, não teme a neve para a sua família, porque toda a sua família está vestida de lã. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas, quando se assenta entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são os seus vestidos, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da bondade está na sua língua. Está atenta ao caminho daqueles da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva, dizendo: muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a graciosidade e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas próprias obras. Então, que preciosidade que nós temos aqui na palavra de Deus, né? Então, ou seja, essa mulher, ela não considera essa função que o Senhor deu para ela de só menos importância. Ela não come o pão da preguiça. Então nós vimos aqui quantas coisas ela faz, né? Hoje em dia as mulheres não querem fazer mais nada. Elas querem simplesmente comprar, ao invés de fazer. Não se dedicam a nada, não se dedicam a aprender nada. Então tudo isso é reflexo já de uma geração passada, que também foi contaminada por esse feminismo que diz que a mulher cumprindo a tarefa dela dentro da casa, ela está sendo diminuída, né? Então nós vimos aqui que o marido dela a louva, né? Fala bem dela para as pessoas. Olha, essa mulher. Então são coisas que nós precisamos analisar e considerarmos se estamos andando no caminho certo. Isso não quer dizer que seja necessariamente errado uma esposa e mãe ter um emprego fora de casa. Então, se ela tem um emprego fora de casa e ele não está atrapalhando de alguma forma ou diminuindo, né, a eficiência dela no cumprimento da vocação primária em casa, isso não é errado. Agora, quando é que nós precisamos avaliar aquele nosso trabalho fora de casa? Quando ele tem trazido prejuízo para o nosso esposo, para os nossos filhos e para o andamento do nosso lar, tá? E um outro detalhe, né, que nós precisamos, como mulheres também, avaliar é que nós precisamos avaliar se os motivos para trabalhar fora de casa identifiquem qualquer mentira por trás dessas razões. Por que eu trabalho fora de casa? Eu trabalho porque preciso, né? Uma necessidade, e às vezes não tem essa necessidade, né? O marido supre todas as suas necessidades. Então isso é uma mentira que nós mesmas estamos acreditando, certo? Então ela comenta aqui, né? As mulheres avaliem seus motivos para trabalhar fora de casa e identifiquem qualquer mentira por trás dessas razões. Por exemplo, é amplamente aceito hoje em dia que uma família não consegue viver sem duas rendas. É verdade que um dos resultados infelizes da revolução feminista é que nossa economia se tornou dependente de famílias com duas rendas. No entanto, isso não significa que as famílias não consigam sobreviver com uma renda. A verdade é que Deus deu ao homem a responsabilidade de ser o ganha-pão para sua esposa e seus filhos. Mas o inimigo se assegurou de que se tornasse extremamente difícil viver dessa maneira. Mas é sempre possível viver de acordo com a verdade, se assim o desejarmos.
Existem várias famílias com mais de um, dois ou mais filhos e os pais decidiram que a mãe ficasse em casa com as crianças. Não é fácil, eles não têm um monte de coisas materiais em casa que muitas pessoas consideram necessárias hoje. Eles fazem sacrifícios em certo sentido, mas os sacrifícios empalidecem diante do que estão ganhando em troca, em praticamente todos os casos. Desculpe. Essas famílias são satisfeitas e alegres. Elas têm uma noção melhor dos valores e das coisas que realmente importam do que muitas famílias com duas rendas. Elas aprenderam a orar e confiar em Deus para tudo, do pão de cada dia à mensalidade da faculdade. Os pais sabem onde seus filhos estão e são capazes de monitorar e dirigir suas atividades. Agora me diga, quem está realmente se sacrificando? Hoje muitas mulheres já reconhecem a tensão que é criada quando a mulher tenta conciliar carreira e família. Não estou certa de que alguma mulher consiga ser bem-sucedida em seguir uma carreira e ser mãe ao mesmo tempo. O problema com as mulheres de hoje é que elas querem tudo, mas ninguém pode ter tudo. Em um mundo decaído, percebo que há algumas situações em que o ideal pode não ser possível. No entanto, realidades tais como a prevalência do divórcio e de mães solteiras não deveriam nos fazer abrir mão do ideal. E qual é o ideal? É o ideal de Deus para nós. Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor, obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos e nos levar a contemplar a Tua vontade e o Teu ideal. Trabalha isso em nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos.